Terça-feira é dia de ficar atualizado com os fatos da semana. Semanas têm passado e o cenário político, como sempre, bem agitado, né? Mas 3 prisões ganharam destaque ao longo da semana e chamaram a atenção da população de uma forma geral. Confira. Detido no início da manhã de sexta-feira, dia 8 de setembro, o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi levado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A prisão de Gedel, de acordo com a Justiça do Distrito Federal, ocorreu por conta das evidências apresentadas pela Polícia Federal que ligam o ex-ministro aos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. Outras 2 prisões que também ganharam destaque nos noticiários foi a do empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, e a do executivo da empresa, Ricardo Saldi. Após passarem a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, os 2 embarcaram para Brasília. As prisões são temporárias, com prazo de 5 dias e podem ser revertidas para preventivas. Os desdobramentos destas prisões para o cenário político atual você acompanha agora aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esses assuntos de grande relevância para o nosso cenário político. O doutor Eduardo Leite está com a gente. Querido, que saudade! Bom dia! Bom dia, tudo Nossa, bem? Nossa, você tá linda, grávida. Tô enorme, viu? Obrigada, amor. Tava aqui comentando, tô achando que é trigêmeos. Que minha barriga das férias voltou gigante. Tô vendo. Eu falo que foi o carboidrato lá de fora dos Estados Unidos, né? Que o negócio lá não é fácil com a alimentação, não, né? Você sabe, Mas doutor. parabéns. Obrigada, amor. Agora a gente volta e a gente se depara com tanta coisa acontecendo. Tem que se atualizar, né? Eu fiquei 3 semanas aí, confesso que eu me dei o direito de dar aquela desligadinha no botão e não ficar acompanhando as peripécias dos nossos políticos aqui, traquinagens, né? Como dizem, né? Fez poucas traquinagens, só 20 traquinagens, deixou 10 sem fazer. Ave Maria, viu? E cada vez se descobre mais, com mais gente envolvida. Só que aí acabam voltando histórias, né? De gente que já foi presa, volta a ser presa de novo. Imagina um apartamento daquele em liquidação por 100 mil reais pra vender. Vou falar pra você. Brincadeiras à parte, Se gente. você tivesse uma nota, se nós tivéssemos uma nota, a gente ia ser preso na hora, se você quer saber, viu? Imagina. Nem banco tem aquele dinheiro, nem banco tem dinheiro. Foi a maior apreensão de dinheiro da história, de dinheiro vivo. Eu acho que é da galáxia. Não acharam esse dinheiro. Eu acho que é a maior apreensão da galáxia. Não acharam esse dinheiro nem com traficante, nem com o Pablo Escobar tinha tanta grana em casa. Olha, é um negócio escandalosíssimo. Mas tem gente que, não é meu, não tem nada com isso, o dedão dele tava lá, digital e tudo mais. Mas vamos falar das consequências da prisão, então, de Gedel Vieira Lima, ex-ministro, aliás, é um ex-atuante em vários governos, isso é de grande relevância, é importante a gente falar também, não só de governo Temer, mas também teve grande atuação como vice-presidente da Caixa Econômica no governo Dilma, né? Quer dizer, teve muita penetração no cenário político desde sempre. Agora, o que essa prisão do Gedel pode trazer? E eu queria que você falasse também sobre o temor que deve estar gerando no Congresso Nacional, no presidente Temer e muita gente por aí. Bom, nós estamos tratando, o caso do Gedel, estamos tratando de uma prisão preventiva. Prisão preventiva, ela não tem prazo, ela não tem um prazo para terminar. Tá. Ela pode persistir até a condenação e, obviamente, logo depois que houver a condenação, o cumprimento de pena, né? Que é o que a gente está acreditando que vai acontecer, porque, obviamente, diante de tantas provas, porque não dá para negar a autoria, né, daquele dinheiro todo, não dá para explicar aqueles 51 milhões, sendo 2 milhões de moedas estrangeiras, né? Grana, então, eu acredito que realmente não tem outra solução senão chegar à condenação de Gedel diante dessa farta, né, quantidade de provas que existe em relação a ele. Agora, falando dos absurdos da política brasileira, até mesmo do que está girando em torno dessa condenação que ele já teve, porque ele estava em prisão domiciliar e continuou cometendo crimes, até por isso que foi decretada a prisão preventiva dele. Só que ele estava sem tornozeleira eletrônica nenhuma, ele estava de boas, prisão domiciliar, só que não estava em casa, porque tem digital dele em todo lugar naquele apartamento, inclusive no dinheiro. Quer dizer, é uma piada em cima da outra, né, doutor Eduardo? Regiane, a leitura que nós fazemos
que eu acho que todos nós fazemos, é que, na verdade, o Gedel, pelo jeitão espontâneo dele, né, o bolachão que a gente percebe, chorão, enfim, né? O chorão, aquela pessoa Chorou tão amistosa, novo, né? tão amistosa. A impressão que nos dá é que realmente o Gedel era o faz-tudo do PMDB. E é evidente que o PMDB, é evidente que a cúpula, o Planalto, tem muito temor em relação à questão de uma delação premiada que o Gedel venha fazer. O Gedel, se a gente for analisar o perfil criminológico dele, não é uma pessoa que, na verdade, aguenta e suporta muita pressão. Ele é, como nós falamos na gíria, ele espana rápido, ou seja, então a impressão que eu tenho, é que isso vai acontecer, uma delação vai acontecer a qualquer momento, mesmo porque eu acho que ele não vai querer pagar a conta sozinho. E me parece, como eu disse, ele é o faz-tudo. A impressão que nos dá, que nos passou, é que a pessoa arrecadar 51 milhões de reais, eu vou falar para você uma coisa, é extremamente complexo isso. Não é tão fácil, sendo 2 milhões entre dólares, euros, enfim. Então é algo muito complexo. Então paira uma suspeita em relação a esse dinheiro, não a origem desse dinheiro, porque nós sabemos que é ilícitos. É óbvio, ninguém ia perder 500 mil reais por mês de juros, porque aquele dinheiro aplicado em qualquer banco daria 500 mil reais por mês. Ninguém ia perder, você concorda? Quem que vai perder aquilo? Não vai fazer mais nada da vida. Ninguém vai perder 500 mil reais por mês de juros. Ali, então, é evidente que aquilo é origem ilícita, isso é evidente. Agora, o problema é o seguinte, é saber de quem é aquele dinheiro. Se aquele dinheiro era para 2018. E como é que ele chegou até ali também? Afinal de contas, se tem a mão dele ali em cima do dinheiro, nas embalagens do dinheiro, o dinheiro estava todo separado em malas, né, acondicionado em malas e tudo mais. Eu imagino que a investigação também vai seguir por um lado, tentar encontrar em câmeras de segurança quem é que entrou com esse dinheiro ali, né, tentar rastrear esse dinheiro e ver exatamente de onde ele veio. A impressão que nos dá, e obviamente fazendo uma análise bastante fria em relação à situação, aquilo é uma ida sem volta, é evidente. Não tem nem como como se desfazer daquele dinheiro, não tem nem como, evidentemente, aquilo tinha um destino. Tinha um destino. Qual, né? Aí que está o detalhe. Há quem diga que aquilo lá, na verdade, não é só do Gedel. Né? Aquilo, na verdade, era o faz tudo, como ele faz tudo, como ele está sempre prestando serviços ao PMDB. E como na política toda parece que é tudo uma coisa só hoje em dia, né? Começou cedo no crime, né? Aos 25 anos, porque sempre veio praticando isso, os próprios magistrados, a promotoria mesmo diz que é uma pessoa que vinha sempre praticando, sempre apostando na questão da impunidade, né? Até o momento em que efetivamente a casa cai, o apartamento caiu. E ele apostou tanto nessa questão da impunidade, como você está colocando agora, que num primeiro momento em que ele foi preso, anterior a esse, em que ele foi liberado na sequência, depois de acho que 7 ou 9 dias na prisão, e foi mandado para casa em prisão domiciliar sem a tornozeleira eletrônica, continuou praticando crimes. Quer dizer, a certeza de impunidade dessas pessoas é tão grande que eles não se furtam, estão respondendo a processo em liberdade, ok, mas continuam. Na certeza de que não vai acontecer nada. Mas, Regina, se nós fizermos uma análise, e a gente faz muito porque, enfim, é meu trabalho, eu estudo isso, criminologia, vitimologia, é uma deformação de caráter, né? Ou seja, falta de moralidade, falta de ética. Isso é uma característica e é um sintoma da psicopatia irreversível. Não tem conserto, né? Isso é psicopatia irreversível, não tem jeito. É aquela pessoa que ela entra no crime e nunca mais sai. Muitas vezes as pessoas criticam muito a questão, eu mesmo já critiquei muito a questão da prisão, a prisão perpétua. A prisão perpétua, ela tem esse objetivo. O objetivo, na verdade, se você não pode parar o psicopata porque ele, na verdade, ele sai dali e vai continuar cometendo crime, porque ele teve o direito de responder o processo em prisão domiciliar, mas ele não parou de praticar os crimes. Então você percebe, então isso é a psicopatia irreversível. Ele é um psicopata. É a psicopatia do sistema.
esquema, né, doutor Eduardo? Afinal de contas, não só ele, mas com toda certeza ele sempre foi solicitado para isso, não tô colocando ele de vítima absolutamente. Mas o sistema tá muito psicopata. Eles permitiram que ele continuasse a praticar. Mas se você fizer uma análise de todos os corruptos, políticos corruptos, e eu não vou falar só de políticos corruptos, eu vou falar sobretudo dos empresários corruptos que, obviamente, alimentam esse crime. Porque se você não tem o corruptor, é evidente que você não tem o corrompido. Ou seja, então essa é uma cadeia de uma deformação de uma sociedade, né, ela praticamente ela é uma psicopata. Ou seja, se a gente for analisar, se você for analisar, hoje nós temos uma sociedade psicopata. Completamente corrupta. Entendeu? E é uma questão para a gente parar para analisar, porque eu me arrisco a dizer justamente, assinando embaixo do que você está dizendo, a gente precisa fazer uma avaliação, uma análise do que está acontecendo, porque hoje de manhã vindo para cá, não tem nada a ver com esse assunto, mas tem a ver com corrupção, então eu acho que é oportuno comentar. Tendo uma devassa no Rio de Janeiro, coronéis do Corpo de Bombeiros, mais de 30 mandados de prisão expedidos, eles estão agora, a Polícia Federal indo atrás, porque eles estavam vendendo alvará de funcionamento para estabelecimento comercial. Gente, coronel do Corpo de Bombeiros. Você lembra quando as crianças falavam que queria ser bombeiro quando era criança? Regiane, quando crescer, acabou, gente. Regiane, isso é em todas as classes, se você for imaginar. Começa a dar uma preocupação, né? Que realmente o negócio está tão enraizado que eu acho que se a gente não parar, não voltar um pouquinho para tentar olhar a situação de um outro ângulo, a gente só tem... Eu vou te dar um exemplo bem rápido, porque eu sei que tem o merchan. Eu vou dar aquela questão, aquela criança que chupa chupeta e a mãe fala assim, olha, se você parar de chupar chupeta, eu te dou uma bicicleta. Eu fui corrompido aos 5 anos. Minha mãe está assistindo televisão, ela sabe. Aos 5 anos de idade eu chupava chupeta. Meus pais falavam, se você deixar de chupar chupeta, eu vou te dar uma bicicleta. E eu ganhei a bicicleta, eu troquei a chupeta pela bicicleta. Ela sabe de Adolodete, ela sabe disso. Ou seja, então eu fui corrompido aos 5 anos. Um pequeno delito. Mas ainda bem que eu fui pro outro lado, né? Ainda bem. Eu fui pro lado ruim, né? Você usou isso pro bem, né? Exatamente. Vou voltar com o doutor Eduardo, que agora a gente vai falar também sobre as prisões, coisa que muita gente não acreditava que pudesse acontecer, afinal de contas eles, os irmãos Batista, assinaram um acordo de delação premiadíssimo para eles, né? Que os livrava de uma condenação, de uma prisão, estavam lá bonitões no exterior, de repente, esse cenário muda e o ministro Edson Fachin decreta a prisão deles. O que mudou, o que aconteceu? Nesse meio tempo. Regiane, você há de lembrar que nós chegamos a falar sobre a imoralidade dessa delação premiada, tanto pelo PGR, tanto pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, como também pela homologação pelo Supremo. STF, E eu disse naquela oportunidade, você lembra que foi com você que nós debatemos, que a PGR e o STF iria pagar um preço muito alto por essa questão. Olha aí, o pagamento veio. É essa questão da psicopatia reversível. Se você analisar as gravações, você vai perceber que gravação é conversa de marginal. É conversa de marginal. Então é evidente, ou seja, primeiro que essa delação premiada não poderia ter sido feita. Isso é evidente. E tem um outro detalhe, muito mais sério. Agora, mesmo preso, ele está fazendo o jogo, ele continua fazendo o jogo. Eu só vou entregar as demais gravações se vocês não rescindirem a delação premiada. Eu vou falar para você, tem que meter 50 anos de cadeia, 60, 70, 80 anos, ou seja, expropriar todo o dinheiro da JBS, porque esse dinheiro é mais uma empresa que ela é pública. Dinheiro roubado do povo brasileiro, a empresa é pública, como a Odebrecht, que eu falei aqui, inclusive, a família Odebrecht tinha que ficar sem nada, como acontece nos Estados Unidos. Você quer voltar à sua vida normal? Ótimo, não vai ficar sem nenhum centavo na sua conta, vai ser arrapado, tirar tudo. É a mesma coisa com a JBS, porque se você for analisar, todo o dinheiro, eles eram açougueiros, sem menosprezar a função deles. Imagina. Mas você percebe na conversa da gravação qual é o nível. Eu vou falar para você, nem no morro. Ele comprometeu até a esposa dele na gravação. Nem conversa de traficante chega àquele nível. Então, assim, apareceu um novo dado, uma nova situação, que é uma gravação de mais de 4 horas, onde ele coloca novas situações ali e ele mostra nessa gravação de que ele tinha uma pessoa dentro da procuradoria
que o ajudou nesse acordo de delação premiada, que inclusive eu tô me esquecendo o nome dele agora aqui, se me ajude se você tiver, doutor Eduardo, mas ele era braço direito do Rodrigo Janot. Ele ficou chamando de ex-procurador aqui. Ex-procurador, então não tô conseguindo... É Marcelo Miller. Marcelo Miller. Marcelo Miller, é isso? Exato. Inclusive, o Fachin não determinou a prisão dele, e ele tá sendo uma peça-chave nessa história. Qual a explicação disso, doutor? Olha, se é que tem, né? Regiane, a explicação é o seguinte, um procurador que presta um concurso público, assume uma função importante, né? Ou seja, da noite para o dia, resolve ser advogado, e nós sabemos que a advocacia acabou nesse país, ou seja, não existe mais. Advogados hoje é desses corruptos, desses megagrupos, né? É óbvio, porque o resto da advocacia hoje ela está jogada pro lixo, praticamente. A advocacia acabou nesse país, não existe, né? Por várias razões, por várias décadas isso aconteceu. Então, é muito estranho e tem que ser por um bom dinheiro, né, a pessoa deixar de ser procurador, que recebe lá 40, 50 mil reais por mês, para ser advogado. Então, por aí a gente começa a imaginar que, obviamente, havia tratativas. Tinha, e agora, na verdade, desculpa de interromper, mas um dado que eu ouvi e li há um tempo atrás, que, na verdade, quando um procurador quer sair da PGR para defender qualquer causa que seja, ou para entrar em qualquer grupo advocatício que seja, ele tem uma carência que ele teria que cumprir. Ele teria que ficar, se não me engano, 60 dias ou mais. É uma quarentena, uma né? quarentena. Ou seja, ele tem que permanecer Ele fora. foi liberado dessa quarentena pelo Janot para trabalhar imediatamente. E começou a advogar para quem? E Regiane, e pelas gravações que nós tivemos acesso, que toda a sociedade teve acesso, ele ainda se encontrava na qualidade, na condição de procurador da República. Nessa conversa, nessa gravação, nesse o momento. próprio escritório de advocacia fez uma investigação interna, está, na verdade, subsidiando, já apresentou documentos, e-mails trocados, entendeu? Então, por aí a gente começa a perceber que o procurador, ele fazia, ou seja, direta ou indiretamente, obviamente ele não fazia diretamente, ele não podia assinar como advogado, porque é evidente que ele tinha que ser inscrito como advogado, porque ele estava com a inscrição suspensa, porque o advogado fica com a inscrição suspensa enquanto ele está na função pública. Então ele não poderia ali, naquela condição, ele não era advogado, porque o advogado, isso é importante as pessoas saberem que ninguém levantou isso. Eu fui presidente da Comissão de Seleção e Inscrição por 6 anos da OAB, e quando a pessoa assumia uma função pública, ela tem obrigação de pedir o levantamento da inscrição. Ela, na verdade, pede o licenciamento em função de ter assumido uma função pública. Claro. Então, ele não era advogado naquele momento, naquele exato momento, de acordo com a documentação, ele não era advogado. Ele tinha inscrição suspensa. A inscrição suspensa não é advogado, entendeu? Ou seja, ele era ainda procurador. Ele só pode se intitular advogado a partir do momento em que ele novamente levanta o licenciamento dele. Vamos falar rapidamente para a gente Então isso é muito claro. Ninguém comentou a respeito disso, mas isso é importante. Então ele não estava na qualidade de advogado. Então, se ele não estava na qualidade de advogado, é óbvio, a gente faz por exclusão. Se ele não está na qualidade de advogado, porque ele não é advogado, porque a inscrição ele está em licenciamento, ele estava na qualidade de procurador. Então, vamos falar rapidamente para a gente encerrar, como é que isso tudo pode respingar no presidente Temer. Afinal de contas, a gente sabe que o escândalo Joesley Batista começou com a divulgação daquele áudio em que ele conversava na calada da noite no Palácio do Jaburu com o presidente, né? Aí foi assinada essa delação e tudo mais, ele estava quietinho lá na dele. Agora existe a possibilidade dessa delação cair por terra. Agora, o nosso medo é o seguinte, tudo bem, o acordo de delação pode e deve cair por terra. Agora, a denúncia que foi apresentada é o nosso medo, né? De repente, de isso simplesmente virar pó. E isso deve ter dado um certo alívio para o presidente. Mas, na sequência, acontece a prisão do Gedel, com aquela dinheirama toda. Então, eu imagino que ele ainda está na corda bamba e morrendo de medo. Regiane, eu não acredito que há uma tranquilidade nem com relação à questão das provas juntadas pelos irmãos batistas, porque aquilo lá, ela não deixa de ser prova, né? A prova, na verdade, está contaminada. Não é prova contaminada. A prova, na verdade, ela não foi concluída de forma, ou seja, não foi apresentada de forma completa, entendeu? Ou seja, parte da prova. E mesmo porque qualquer processo penal, a prova, ela
vai sendo construída com fragmentos. Então eu tenho um fragmento aqui, eu somo com um fragmento, e aí eu junto um conjunto de probatórios. Então falar em simplesmente desprezar essas provas que foram juntadas, eu acho um pouco utopia, entendeu? Eu não acredito que isso aconteça. Tomara. Agora, efetivamente, a prisão do Gedel coloca o Planalto em alerta, porque o que eu falei, o Gedel espana, é um homem bomba. Ele tem um perfil que não é um perfil de segurar o rojão como o Eduardo Cunha. Então, e é uma como pessoa... o Palocci segurou até agora e soltou agora há pouco tempo. Sim, o Palocci ninguém imaginava e de repente soltou tudo. Então, a impressão que me dá é o seguinte, o Planalto inteiro está em alerta. Essa que é a grande verdade. Pode não admitir, mas é óbvio, é evidente que está. E aí nós temos que esperar aí nesses próximos 4 dias, ver quais as denúncias que virão aí pela frente, se vai transformar a prisão temporária em preventiva do Joesley ainda é temporária, né? Exatamente, que vai até sexta-feira. Eu acredito que isso vai ser transformado em preventiva. Pelo menos prorrogada a prisão temporária. Que aí seria dar um tapa, se botar esse homem na rua de novo, é dar um tapa na cara da sociedade. Todo mundo, entendeu? Com certeza. Vamos continuar falando do doutor Eduardo Leite lá no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite, e eu te espero aqui na próxima semana pra gente continuar esse. Terça-feira eu tô de... E novos assuntos. Já foi convocado, né? Tô sabendo. Viu? Até terça, então, querido. Obrigada. Até.